Na aula passada a gente estava falando sobre os benefícios da alimentação saudável, que ajuda a prevenir as deficiências nutricionais, previne e evita as doenças crônicas não transmissíveis, principalmente, certo? Além de melhorar a imunidade e respostas, diminuir a probabilidade de contágio por doenças infecciosas, certo? Hoje a gente vai continuar falando de alimentação saudável, mas a gente vai começar a falar de uma forma mais química ou bioquímica em relação aos nutrientes, tá? Então, uma alimentação saudável, ela é composta por alimentos. Esses alimentos contêm nutrientes em quantidade e qualidade de acordo com as necessidades, que devem ser consumidos em quantidade e qualidade de acordo com as necessidades do organismo. O que são os nutrientes, então? Nutrientes são substâncias encontradas nos alimentos necessários à manutenção das funções corporais normais. Existem os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são nutrientes que a gente deve consumir em grande quantidade, gramas por dia. São as proteínas, carboidratos e lipídios ou gorduras. Os micronutrientes são os nutrientes que a gente deve consumir em pequenas quantidades, miligramas ou microgramas por dia, que são as vitaminas e minerais, tá? Então, a gente vai começar a falar sobre os macro e micronutrientes, mas antes a gente precisa fazer uma pequena revisão sobre digestão e absorção, tá? Em relação à digestão e absorção, quando o alimento é ingerido pela boca, é na boca que ocorre o início da digestão com processos físicos e químicos, pela ação dos dentes, da língua, da saliva, na produção do bolo alimentar. Então, ainda na boca, a gente tem uma ação física sobre os alimentos, dos dentes, língua e saliva, até que a gente engole. O alimento é transportado com auxílio da língua para a faringe. A partir da faringe, ele chega para o estômago, para o esôfago, e devido aos movimentos peristálticos, chega ao estômago. No estômago, o bolo alimentar passa por novas ações químicas das substâncias constituintes do suco gástrico. O suco gástrico ele é constituído por ácido clorídrico e por enzimas. Entre essas enzimas, a pepsina ela atua na digestão de proteínas. Os movimentos peristálticos fazem com que o bolo alimentar seja misturado ao suco gástrico e transforma o alimento em um líquido pastoso que a gente chama de quimo. Então, a gente tinha o alimento, depois que esse alimento é transformado pelo suco gástrico no estômago, ele é chamado de quimo. O que é o movimento peristáltico? O movimento peristáltico é um movimento que ele tende sempre para baixo e para fora, né? Então, é um movimento que faz a gente engolir, que faz o alimento ir para o estômago, do estômago para o intestino, do intestino e do intestino para o reto para ser excretado, tá? Isso justifica porque que mesmo se a gente comer deitado ou de cabeça para baixo, a comida desce, certo? É por causa desses movimentos peristálticos, ok? Então, a gente começou na boca e terminou com o alimento e terminou no estômago falando do quimo, ok? Quando o quimo passa para o intestino delgado, o alimento sofre a ação de substâncias produzidas pelo pâncreas. Que substâncias são essas? É uma substância alcalina que contém tripsina e quimiotripsina, que são enzimas que agem sobre as proteínas. E também no intestino, o alimento, na verdade, a quimo é digerida também ou fracionada pela bile. O que é a bile? A bile ela é produzida pelo fígado, ela contém sais que atuam na digestão da gordura, ela é produzida no fígado, mas é armazenada e concentrada na vesícula biliar, tá? Que a gente chama só de vesícula, ok?
A superfície interna do intestino delgado, ela é muito especializada nos processos absortivos, de absorção, e apresenta uma grande superfície de contato que resulta de inúmeras pregas que a recobrem interiormente por projeções em forma de luva, as vilosidades. O que é isso? Nosso intestino, a superfície do nosso intestino é como se fosse assim, certo? Sendo assim, com essas vilosidades, ela aumenta a área de absorção, certo? Eu tenho essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa. A área de absorção é maior do que se fosse reto, ok? Então, esse formato do intestino, nós chamamos dessas células em que as células ficam organizadas, são as vilosidades intestinais. As vilosidades intestinais são formadas por uma pequena rede de capilares sanguíneos. Na digestão, os nutrientes maiores são reduzidos em moléculas capazes de atravessar o epitélio intestinal, atingindo os vasos sanguíneos, que os transportam depois para os diversos pontos do organismo. Para os vasos sanguíneos, vão ser absorvidos os aminoácidos, a glicose, sais minerais, alguns ácidos graxos, as vitaminas hidrossolúveis, que vão ser conduzidos até o fígado pela veia porta hepática. Então, o quimo chega no intestino, ele é digerido, o alimento é fracionado em partes menores, que são os nutrientes, pela ação das substâncias produzidas no pâncreas e da bile. Essas substâncias menores, esses nutrientes, eles são absorvidos no intestino e são levados pelos vasos sanguíneos até os órgãos de destino, principalmente o fígado, que é o responsável por todo o metabolismo do corpo. Do intestino delgado, o alimento segue para o intestino grosso, onde finalizará a absorção de água iniciada no intestino delgado e também será encerrada a digestão com a produção das fezes. De que são constituídas as fezes, né? As fezes são constituídas por material não digerido e também por bactérias não causadoras de enfermidades. As fezes ficam armazenadas na porção final do intestino grosso, que é conhecido como reto, até serem eliminadas, tá bem? Isso aqui é uma pequena revisão, vocês podem aprofundar, buscar mais a respeito desse assunto. É um assunto que tem bastante material na internet. Se vocês precisarem, me peçam material que eu envio para vocês, mas o que vocês precisam saber é basicamente isso, ok? Em relação às fases da nutrição, então, só para a gente combinar a linguagem que a gente vai utilizar. Quando a gente fala em alimentação, nós estamos falando sobre ingestão, mastigação e deglutição. O metabolismo é a digestão, absorção, transporte e utilização. E a excreção é a eliminação das fezes após a utilização.